Professor Eduardo Machado, da TV Vitória, parabéns por mais um bom jogo. Pelo resultado, o Vitória pode se classificar ainda nessa rodada, já para a semifinal. O que me chamou muita atenção hoje foi a postura impositiva do Vitória. O Wagner estava no meio campo, cara. Queria que você falasse um pouco sobre essa postura do time hoje, de ir sempre para cima. Bom, boa noite. Um dos nossos objetivos na temporada, talvez o primeiro deles, né? Eu acho que é um objetivo com todo o respeito à competição, mas pela grandeza da instituição, quase que uma obrigação, a classificação. Se acontecer nessa rodada, ótimo, senão nós temos mais 2 jogos para seguir melhorando, pontuando e buscar essa classificação. Depois nós temos outras pretensões dentro dessa e de outras competições, mas vamos de maneira gradativa, né? A primeira delas, a gente está muito próximo desse feito, né? Que, como eu disse, é uma obrigação para a Vitória, mas a gente fica muito feliz, né? Pela maneira que a equipe se portou hoje, né? Eu sempre falo que, à medida que as coisas forem evoluindo nos aspectos técnicos, individuais e físicos, principalmente, a ideia do jogo ela é bem definida, né? Um jogo bem positivo, de muito volume, um time muito bem organizado, na minha opinião, do Porto, que vinha fazendo uma boa competição, e hoje nós conseguimos empurrá-los ali no campo de defesa. Tivemos erros, acertos, coisas que fazem parte do processo, e agora dentro desse melhor momento a gente começa a ajustar talvez aí os 11 a partir das próximas rodadas, e agora essa rotatividade tende a ser um pouco menor, porque nós precisamos agora trabalhar um pouco mais coletivamente para que a gente possa manter esse comportamento sempre que possível, né, de maneira mais impositiva dentro da nossa casa e buscar sempre a vitória. Bom, Carpini, seguramente você já sabia disso. Depois da partida de hoje, onde das 9 partidas, Vitória talvez tenha feito sua melhor partida dentro do Barradão, sua melhor partida do ano, tá? E a partir daí, creio que você já tem na cabeça os nomes, porque deve agora já ir com o time com 11 que você já tem na cabeça aí. O que você achou da estreia do Carlinhos, que entrou muito bem, enfim, o seu time partiu o tempo todo diante daquela sua identidade de futebol, né? Você tem identidade e o time hoje voltou a praticar aquela sua identidade de futebol, como terminou lá o Campeonato Brasileiro, onde a Vitória ficou na 11ª posição. Não, é justamente isso, né? Hoje nós completamos o 9º jogo, e hoje justamente é dia 8, se não me falha a memória. Nós estamos exatamente há 30 dias, parece que a gente já está aqui há muito tempo, né? Em 30 dias nós fizemos 8 jogos, ou seja, nós fizemos a pré-temporada dentro da competição, nós tivemos uma base física, um período de preparação. Em 30 dias, 9 jogos dentro de um período de pré-temporada, que é o primeiro mês de treino de uma equipe que vem 30 dias descansando, é humanamente impossível que a equipe tenha esse comportamento nas primeiras rodadas, ainda mais eu tendo que dar essa rotatividade, eu tenho que... E não é só agora, né? Isso é uma coisa que vai acontecer, porque o futebol vai muito além só do aspecto técnico e tático, né? A gente tem a gestão de pessoas, e eu preciso manter todo mundo com a chama acesa, todo mundo no mesmo nível de competitividade, então eu preciso dar as oportunidades no momento que forem acontecendo e for possível, e o início era justamente para isso. Que bom que esse início veio com o resultado, né? Com os objetivos aí devagarzinho sendo alcançados, para a gente poder ajustar e seguir melhorando. É uma ideia, é um padrão, é um comportamento já que um caminho que nós encontramos desde o ano passado. Isso não significa que nós não vamos encontrar aí dificuldades, que não vão ter jogos ruins, que não vão existir derrotas, mas encontra-se aí um caminho que hoje uma linha muito definida, né, de como o Vitória tem os seus comportamentos com e sem a bola. Isso me deixa feliz. Estreia do Carlinhos muito boa, estreia do Lucas Braga muito boa, a Halter ainda não estreou, Jamerson ainda não estreou. A gente segue na busca de mais um 9, né, para a gente fechar a nossa janela. Talvez algumas mexidas internas possam ainda acontecer para a gente talvez entender ali o que ainda é necessário, mas eu acho que mesmo que não aconteça esse 9 agora, a gente está muito contente com o que vem performando o Janderson, Fabrício, com a estreia do Carlinhos. Então, assim, é o cuidado que o departamento de futebol do Vitória está tendo para não ser muito irresponsável, né? A janela vai fechar, precisa trazer alguém. Não, se nós não encontramos o perfil, calma, senão depois a conta fica mais cara. A gente está no caminho, tem coisa boa acontecendo, vamos potencializar os que estão aqui. Potencializamos o ano passado o Alejandro, potencializou o Raul Cáceres, potencializou os Teves, por que não vamos potencializar o Janderson, o Fabrício e o Carlinhos? Então é o nosso trabalho enquanto comissão técnica melhorar o que nós temos, não só sair no mercado
atirando em qualquer lugar. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado com isso, mas está no caminho. Com erros, com acertos, a gente está no caminho. Professor, boa noite. Eu queria que você dissesse se o Porto foi a equipe mais difícil do interior, né, que o Vitória enfrentou nesse campeonato. E eu notei que após o segundo gol você ficou bastante emocionado, pulou, correu junto com os jogadores que estavam no banco para poder abraçar, né, os que estavam em campo. Eu queria que você compartilhasse com a gente sobre esse momento do gol, né, o que foi que o Carpini sentiu após o Carlinhos marcar o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. Uma das equipes mais organizadas que eu vi, que eu venho acompanhando, fazendo bons jogos, uma campanha segura. Dentro delas também tivemos muita dificuldade com a Jacuipense, então tem valores bons, né, bons profissionais, coisas interessantes também no interior do nosso estado, da nossa competição. E ali a euforia do gol pela vitória. Eu gosto de vencer, como todos os atletas. A gente criou uma identidade vitoriosa aqui, a gente trabalha muito por isso. E mais do que a euforia, a comemoração pelo gol, nós não merecíamos hoje, os atletas não mereciam não vencer a partida por tudo que foi performado e apresentado. Então eu estava muito incomodado por eles. Eu acho que eles mereciam no mínimo a vitória por tudo que eles produziram. Então seria muito injusto. O futebol, a gente sabe que não tem isso, tem a efetividade, a eficiência, mas o volume criado, os comportamentos que a gente vem implementando, cobrando, ajustando, melhorando, fazendo vídeo, treinando, enfim. Hoje fluiu bastante coisa, né? Melhorou, claro que temos muito ainda a melhorar e percorrer, mas eu acho que a emoção do gol é mais por não... Eles mereciam a vitória. Acho que esse é o resumo. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. Hoje tivemos estreias, né, com a camisa do Vitória, a estreia do Carlinhos que fez o gol, mas eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o Lucas Braga, ele que, mesmo com pouco tempo, né, treinando aqui com você e com o elenco, entrou hoje muito bem na partida. Bom jogador, a gente conhece há muito tempo, o Lucas jogou sempre ali em São Paulo, então eu enfrentei por diversas vezes, eu tentei levá-lo para um projeto no Guarani em 2020, quando ele estava na Internacional de Limeira, não foi possível. Então a gente conhece o atleta, a gente sabe o que ele pode entregar. Foram 2 treinos só coletivamente, o Carlinhos 1, e então é muito cedo ainda, né, para eles entenderem o que a gente espera deles, mas a gente vê o individual, né, o técnico, isso foi muito bom. Eu coloquei um pouco no pé aberto em alguns momentos da partida, depois eu troquei um pouquinho, voltei para o pé contrário. O Fabrício do lado, depois voltou para dentro, o Mateuzinho fez 2, 3 funções durante a partida. Então a gente começa com aquilo que eu sempre disse, usar a competição, já que nós não temos a pré-temporada, não tivemos e não vamos ter mais. Acho que o condicionamento foi feito no período competitivo e foi importante ver isso. Interessante, a característica do Lucas Braga vai nos ajudar bastante. Carpini, boa noite. Antônio Marzaro, do Varela Net, parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o Fabri. Ele que é o artilheiro do Campeonato Baiano, chegou sem muita gente conhecer ele, mas você vê ele jogando, a garra dele, brigando por todas as bolas, e a torcida gosta disso. Qual é a importância de ter um atleta tão brigador assim no elenco? É importante porque contagia, né? O jogo passado, dentre as coisas que não aconteceram, e eu falei que eu vi outro jogo porque eu olho muito mais comportamentos individuais. E teve um lance que o Oswaldo ele sai do escanteio ofensivo até o escanteio defensivo para fazer uma interceptação, uma transição defensiva assim absurda. Então isso mostra um compromisso. Então isso para mim tem valor. Por isso que eu avalio o jogo de maneira diferente. É o meu trabalho. E então isso contagia. A energia contagia é importante para o Fabri e tem que ser assim. Nós buscamos no mercado jogadores com saúde, com força, competitivo. E dentro disso a gente precisa do tempo necessário para encaixá-los melhor dentro do jogo para que a gente possa usar toda essa energia não de maneira aleatória e desgastá-lo demais, né? Então, em alguns momentos de emergência, quando tem que correr para trás, desorganizado, quando acontece uma transição, é um fato, mas a gente prefere sempre que essa transição seja feita de maneira organizada. Então, ele tem melhorado o seu comportamento sem a bola, coisa que a gente tem trabalhado e cobrado muito do Ronald também. Precisa preencher melhor os espaços, né? A gente tá tendo esse cuidado com ele tecnicamente, entrega muito com a bola, mas a gente precisa encaixar melhor ele no nosso modelo. Boa noite, professor. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Muito se fala, né, sobre a camisa 9 do Vitória.
O Janderson, ele vem fazendo uma boa temporada esse ano, início de temporada, né? Vem contribuído, tem marcado gols. E aí chegou agora o Carlos, que estreou e marcou. Eu quero saber como que fica para você essa escolha, o que vai pesar mais na sua escolha do camisa 9 do Vitória? Olha, uma escolha maravilhosa. O duro era ano passado, né? Quem entrar, todo mundo entrar e fizer gol, todo 9 que estreava, é lindo, vamos brigar, manter todo mundo com a chama acesa, ser o mais justo possível e que eles continuem os 3 fazendo gol, desde que eu me viro. Boa noite, Carpini, Thiago do Panorama. São 14 vitórias, né? Uma sequência aí de uma grande sequência do Vitória. A última derrota foi no dia 9 de novembro contra o Corinthians. Você, na sua última coletiva, trouxe um dado também muito interessante, né? Entre a partida do Vitória contra o Palmeiras, são 5 meses e poucas derrotas, 7 meses e poucas derrotas, 7. Né? E você já tem em mente quando esse time base, esse time titular, vai ter uma sequência, você já planeja em qual rodada esse time titular pode aparecer para o Vitória? A minha ideia é terça-feira. E a partir daí vão ser feitos aí os ajustes pontuais. Um ponto de início, levando em consideração o que eu vi nesse mês, levando em consideração a coerência do que foi feito ano passado. Eu preciso ter critério e ser justo, né? E aí dentro disso, como eu falo sempre da seleção natural, cada um vai ocupando o seu espaço, mas claro que eu já tenho na minha cabeça aquilo que eu acho que vai se desenhar, e eu espero que a partir de terça-feira a gente tenha condições físicas também de repetir por mais jogos a equipe. Carpini, pegando um pouco a ponga do colega, né? Ele falou da invencibilidade que o Vitória está hoje, são 14, né? 14 jogos de invencibilidade, um time que tem mais invencibilidade no Brasil em números é o Vitória. Como é que é trabalhar isso no vestiário? A gente sabe que é meio complicado, o jogador dá uma relaxada e tal, e a gente percebe que o Carpini não, ele quer ganhar todos os jogos. Teve um jogo aí que ele quase entra em campo ali para pegar o juiz, mas é o Carpini competitivo que a gente está acostumado já desde o ano passado. Mas como é que é trabalhar isso no vestiário, a cabeça dos jogadores, cara? Eu tento passar essa energia para eles, do quanto é importante ganhar. Eu falo para eles, é uma coisa que eu penso, talvez vocês discordem, é só uma opinião. Eu acho que o futebol, esse papo de os últimos serão os primeiros, o último é sempre o último e só tem espaço para quem ganha. Acabou. E a gente tem que... Eu tento lançar desafios, né? Objetivos. Se a gente fez 14, qual foi a melhor marca do Vitória na história? Então vamos fazer história, vamos quebrar essa marca, vamos... Sabe, eu acho que eles compram essa ideia porque é uma equipe também que todo mundo gosta, né, de vencer, só que nem todo mundo paga o preço para vencer. Isso que foi uma luta nossa ano passado para a gente pegar o fio da meada e encontrar um caminho. Então, eu acho que manter essa chama acesa, essa energia, essa importância de estar sempre vencendo, pontuando, valorizando as coisas boas. Nesse momento hoje que nós fizemos um bom jogo, eu prefiro amanhã chegar e mostrar. Eu sempre faço esse trabalho mais setorizado, as coisas que não funcionaram, porque eles sabem o que funcionou. E da mesma maneira, quando as coisas não acontecem, eu prefiro potencializar as coisas boas com eles para a gente ter o equilíbrio em todos os momentos. Então, seguir vencendo, seguir nos preparando para vencer, que eu acho que é importante, e essa mentalidade vencedora. Eu acho que isso que eles não podem perder e tá muito bacana de ver. Carpini, boa noite para você. Salvo engano, acho que a última vez que o Vitória conseguiu uma classificação antecipada para uma semifinal foi em 2016. Vou até confirmar. Diante disso, é claro, você não estava aqui acompanhando tudo, mas vendo de fora, como é que o Carpini enxerga esse crescimento, já que se fala muito aqui em retomada, em recrescimento, o clube está retomando crescendo novamente, e mais uma vez, acho que talvez um assunto que você já falou várias vezes, mais uma vez a arbitragem, um pênalti não dado, algumas situações, inclusive até a própria, na hora que foi substituição do time do Porto, houve aquela confusão, o emissor Ricardo veio aqui conversar com o árbitro, e aí o quarto árbitro. Eu queria que você falasse desses dois assuntos, se ainda te deixa confortável falar de arbitragem no Campeonato Baiano. De novo, né? Está sendo até recorrente, mas eu acho triste, assim, algumas coisas que acontecem, mas pelo Campeonato Baiano,
pelo Estado, pela instituição. Eu acho que são erros assim que não cabem, né? Eu acho que e o pior, eu não vou compartilhar com vocês, que eu acho que não tem necessidade, é quando a gente se dirige ao árbitro e vai falar para ele do pênalti ou de um lance como aquele lance que o cara saiu e aí a confusão que ele fez era para seguir o lance e depois fazer, sabe, beneficiando o infrator, né, que a equipe do Porto no segundo tempo enroscou muito o jogo. E aí o pior é a resposta que ele te dá, a ironia, não comigo, mas com a instituição, com a competição, com o Campeonato Baiano. Eu acho que isso é inadmissível. Se eu falar, de repente compartilhar com vocês o que ele falou, é muito desnecessário. Então, aí nessa, todo mundo tá no calor do jogo, e aí você responde também da mesma maneira ou pior, aí ele chega lá e te dá um vermelho, e você não tem argumento. E no outro jogo, na outra rodada, ele tá pitando e eu tô fora. E nada muda. Todos os jogos. E eu achei a arbitragem do Emerson em Juazeiro, se eu não me engano, ele fez o nosso jogo, achei uma arbitragem segura. Ainda falei isso com a nossa diretoria, a gente falando sobre arbitragem hoje, é sempre um tema que eu tento não passar para os atletas. Eu falo, olha, gasta energia, canaliza naquilo que a gente controla. A gente não controla a arbitragem, não tem VAR, é isso que nós vamos ter. Vamos torcer para que seja uma arbitragem segura, que apite a regra. Claro, deixa o jogo andar, sabe, que as coisas fluam de maneira natural. E aí o Emerson falou, fez um jogo bom em Juazeiro contra nós, contra o Juazeirense, né? Então, vai ser uma arbitragem tranquila. E aí começa umas coisas simples se complicar, sabe? Aí, enfim, é um assunto desagradável, mas está sendo muito preocupante. Espero que isso possa ser revisto, não para o Vitória, por exemplo, mas assim, para a competição, para o Campeonato Baiano. Eu acho que é um campeonato que vem se organizando, tem muitas coisas boas, eu não participei de outras edições, tem valores no interior, como a equipe do Porto, Jacuipense, equipes organizadas, então você vê muita coisa legal, e aí a gente não pode perder para a arbitragem desse jeito, sabe? Então, e tá todo não é o Vitória, não é só o Carpini, todo mundo reclama, porque realmente é preocupante. Boa noite, Carpini. Faltou alguma? A retomada e a reconstrução, né? Acho que esse é um trabalho que a gente tem que enaltecer a gestão do Fábio. Não sei quem estava antes, nem conheço a história dos presidentes que aqui passaram, aliás, um pouco, mas vamos falar de presente e futuro, e o Fábio vem trabalhando muito nessa reconstrução institucional, né, de patrimônio, da marca Vitória, junto com a equipe que ele montou aqui, de executivo, né, das pessoas capazes e responsáveis, gente jovem, com ideias novas, que você vê o clube produzindo, muita coisa tem se modificado internamente, né, não só de processos, mas até mesmo de pessoas, né, que é natural, faz parte dessa retomada do clube. Então é importante que a gente possa, a maneira que eu posso contribuir com Vitória nesse processo de reconstrução é competir, é vencer, as coisas acontecerem dentro de campo, que facilita para todos os processos do clube, facilita para a formação, enfim, eu acho que é como a gente pode contribuir, mas sem dúvida o Vitória em si, ele está de parabéns pela gestão. Eu estou chegando agora, minha contribuição ainda é muito pequena, espero contribuir muito mais, e a nossa torcida, que, você vê um público desse no campeonato estadual, vi poucas vezes, já falei isso ano passado, acho que por ser um campeonato brasileiro era até esperado, né, o Vitória voltando para a Série A, aquela coisa toda, mas poxa, num jogo como hoje é impressionante, aqui é muito bom, assim, cada vez mais a gente se sente mais em casa, mais acolhido. Eu brinco às vezes que a comissão fala que é tão bom que o Fábio, nem se ele mandar embora eu não vou. Boa noite, Carpini. Essa semana foi definido o adversário da Copa do Brasil, né, o Maranhão, um clube da região. E eu estava reparando, né? O Grêmio, por exemplo, vai pegar o São Raimundo de Roraima, ou seja, são 5.000 quilômetros. Se o Vitória avançar para a segunda fase, encara Santa Cruz de Natal ou Náutico, ou seja, se avançar a segunda fase, permanece na região. Isso faz diferença também, essa questão física, para trabalho, etc.? Ótimo, é muito bom que isso aconteceu. Foi a mesma coisa acho que teve uma pergunta em um bate-papo que a gente teve, uma coletiva dessas, do mês de fevereiro, que a gente pouco viajaria. Para o treino, talvez nem tanto pela sequência de jogos, mas pela recuperação, pelo desgaste da viagem, sem dúvida ajuda, e aí acaba interferindo no treino, que a gente consegue aumentar um pouquinho o volume, em vez de fazer 15 minutos, a gente faz ali uns 30 e puxa um pouquinho, então sem dúvida vai ser importante, né, primeiro que isso aconteça. Acho que o primeiro ponto é
no momento certo, não agora, ainda não é hora de a gente falar disso, mas é vivenciar o primeiro jogo. Vamos primeiro respeitar o Maranhão, fazer um grande jogo, competir, entender o máximo de informações da equipe para passar para nossos atletas. Depois a gente, conseguindo o objetivo, a gente pensa no próximo passo. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini.